Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é sexta-feira, 29 de outubro, e sexta-feira é dia de tomar o nosso café. Podem tomar outras coisas também. Sexta-feira é o dia da cerveja, do chopp, do vinho, de qualquer coisa, né? Bom, sou Edson Borowski, economista, bacharel em Direito, servidor público, concursado. Ontem foi dia do servidor público, né, gente? Serviço público é importante. Importante o servidor público concursado, aquele que não faz rachadinha, que não troca o seu emprego em troca de favor. Então, vamos valorizar o serviço público. Sou também autor deste livro, As Fake News e o Discurso de Ódio nas Eleições Gerais de 2018, tema que foi, né, muito debatido esta semana, que o TSE julgou uma ação de investigação judicial eleitoral em relação às chapas de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão sobre fake news. Mas isso é tema para a próxima semana. Essa semana, o nosso assunto é alienação eleitoral. Lembram que na semana passada, o nosso vídeo tratou sobre a abstenção. E foi um artigo publicado ali logo. Eu elaborei esse artigo bem em seguida, em dezembro de 2020, ainda sob o calor das eleições de 2020, e tentando capturar assim o que aconteceu de aumento da abstenção. E agora, no primeiro semestre, esse artigo foi publicado na revista, e agora, no primeiro semestre, eu ampliei esse estudo sobre a alienação eleitoral. E foi publicado novamente na edição do primeiro semestre de 2021 na revista do Tribunal Regional Eleitoral. Vamos dar uma olhada nesse material? Então, bom, primeiro eu quero convidá-los, todos os interessados e todas as interessadas. A revista do TRE do Rio Grande do Sul tem chamada permanente de artigos, então podem, né, mandar o seu artigo através, tem aqui todas as regras para a publicação, tem as edições anteriores, então é bem interessante. E essa edição é uma edição deste primeiro semestre, artigos encaminhados até o primeiro semestre de 2021, e vários artigos aqui, excelentes artigos, muito interessante. E está aqui o nosso, ó, alienação eleitoral e os riscos à legitimidade política, uma análise da abstenção e dos votos brancos e nulos. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né, página 133 da revista. Primeiro, eu acho que a gente precisa estabelecer um pouquinho, né, traga um pouco o conceito de alienação, faça um pouco esse diagnóstico da descredibilidade da democracia nos últimos anos, dessa demonização da democracia, que é algo muito preocupante. Então, o Brasil viveu poucos momentos democráticos, né? Nós tivemos, na verdade, só 3 ciclos com eleições regulares. Aquele ciclo lá pós-república, né? Que a primeira eleição foi em 1894, e aí o golpe de Getúlio Vargas em 1930, e casualmente o golpe de Getúlio Vargas com a alegação de fraude nas eleições, gente, algo que a gente tem ouvido muito agora nessa época, né? Segundo ciclo, após a renúncia de Vargas em 45, a deposição de Vargas, mas a eleição direta de um outro militar que perdurou até 1964 com outro golpe militar, né, golpe civil militar, que instalou o nosso Estado terrorista no Brasil até 1985. E o terceiro ciclo, que a gente trabalha um pouco nesse artigo, né, com um pouco mais de detalhamento, de 1989 até hoje. Então, nós estamos vivendo praticamente o maior ciclo de um período eleitoral com eleições regulares, né? Então, o conceito, não existe uma definição assim. Alguns autores, eu destaquei Frederico Alvim, que trabalham esse conceito de alienação eleitoral, né? Então, a partir de estudos verificando a negação à política, né, a negação à democracia, se estabelece então um conceito de alienação eleitoral constituído, né, pelas
abstenções, ou seja, pela não participação na eleição política, e somado, então, aos votos brancos e nulos. Né? Então, esse é um conceito ali de Alvim que eu trouxe aqui para o artigo e desenvolvo um pouco mais. Então, na verdade, seria a não participação, tanto quanto definido pela não comparecimento, que o não comparecimento também pode ser desdobrado entre dificuldades para deslocamento, alguma outra situação, pandemia, por exemplo, 2020, mas associado ao branco e nulo, ou seja, a pessoa foi até o local de votação e não se sentiu representado naqueles candidatos, anulou o voto ou votou em branco. Então, aqui a gente traz um pouco esse conceito, né? Dos dados que nós apresentamos, a alienação linear, mas com um crescimento constante a partir de 2010, gente. 2010, né, começa a um crescimento constante, bem preocupante, né? A tendência em segundo turno, porque são capitais, são regiões, nas eleições municipais, são cidades maiores, que têm mais dificuldade de locomoção. A gente tratou um pouco disso no artigo sobre a abstenção, né? E, claro, fatores culturais, diferença entre regiões. Então, é importante a gente trabalhar um pouco com essas questões. Vou deixar depois ali o link do artigo para vocês poderem acessar e o que a gente também trabalha um pouco nesse conceito de alienação eleitoral que pode indicar um adoecimento político, isso que é preocupante, né? Então, vou deixar aqui um pouco dessa reflexão para vocês e vamos ver os dados, né? Bom, primeiro, procurei trazer dados lá de 89, e esse gráfico aqui é bem interessante. 89, como eu falo no artigo da abstenção, é uma eleição sui generis, né, gente? Depois de um sufocamento democrático, falta de eleições presidenciais, obviamente, né, a gente tinha aquela vontade. Era uma eleição só para presidente, então era natural que branco e nulo sejam números pequenos, né? Tanto no primeiro quanto no segundo turno. Vejam que no segundo turno aqui, né? Vou marcar aqui para vocês, 11,93 é o menor índice de alienação eleitoral de toda a série, né, gente? Então, segundo turno, cédula fácil de preencher, só tinha 2 nomes, xizinho, X no A, X no B, beleza. Então, branco e nulo foram muito pequenos nessa eleição e a abstenção foi pequena também, né? Então, aquele sufocamento, as pessoas queriam votar. Depois nós temos um crescimento significativo em 94 e 98, ainda em cédula de papel, e aqui já são eleições gerais com candidatos a deputado federal, governador, senador, deputado estadual e presidente. São 5 votos, né, gente? Em 98 eram 6 votos, que eram 2 senadores. Em 98 foi a última eleição com voto em papel. E a urna eletrônica traz um pouco essa possibilidade de redução, então, do voto branco e nulo, porque é mais fácil, não há dúvida mais em quem o eleitor quer votar. Mas ainda assim, se nós pegarmos as eleições gerais de 2002 até 2018, vejam que 1/4 do nosso eleitorado simplesmente não opina sobre os nossos governantes, né, para a presidência da República. 26,29 em 2002. Claro, aqui, né, tem que sempre analisar as características de cada eleição. Depois baixou um pouquinho ali 2006 e tal, mas em 2010 começa a crescer. E em 2018, 28,83%, quase 30% do eleitorado não se manifesta nas eleições presidenciais. Então é muito preocupante isso, né? Bom, vamos desenvolvendo aqui mais um gráfico. Aqui para governador, então, primeira análise era para presidente. Governador, nós comparamos 2014 com 2018, né, para termos um pouquinho da comparação dos últimos pleitos. Então, olha só, governador no primeiro turno, em todo o Brasil, né, gente? 31,54% em 2014 e 35% em 2018. Então, 35%, a cada 10, mais de 3 eleitores simplesmente não se manifestaram em relação às eleições para governador.
20% de branco de abstenção, 5,48% de nulo, de branco, 13,09% de nulo. Ou seja, voto nulo aqui passa de 8 para 13. Vamos para o segundo turno. Aí o segundo turno tem as características de não são as mesmas cidades, então não são os mesmos estados. Então tem aqui divergência, mas também segue uma tendência de alta para 2018. E aqui a gente ressaltando, 2018 não tinha pandemia, né? Então, aqui efetivamente se percebe um crescimento na alienação eleitoral. Vamos seguindo aqui. Olha, deputado federal, deputado estadual, né? Veja, vamos voltar aqui. Olha, 31 2014, 35 2018 para governadores, né? Deputados, olha aqui, 31 em 2014 e 2018, 32,95% para deputado federal. Deputado estadual um pouco menos, né? 30,44% em 2014, 32,40%. Ou seja, em cada 10 eleitores, 3 simplesmente não opinam sobre os nossos parlamentares, nossos deputados federais e deputados estaduais. Eu quero só alertar que eu não fiz o levantamento em relação ao Senado, porque são eleições diferentes. Teria que comparar a eleição com um senador, eleição com 2 senadores. Isso não traz para a gente uma comparação numa série histórica para senador. Então, uma senador é uma eleição bem difícil de modelar, inclusive, né? Bom, eleições municipais 2016 2020, né? Claro, aqui tem a abstenção, a pandemia em 2020, e obviamente que, né, vamos detalhar os dados aqui. Ó. Prefeita no primeiro turno de 2016, 27,81, e em 2020, 30,56, um acréscimo de 3% praticamente. Então, aqui até pode indicar um pouquinho a questão da abstenção, porque o branco e o nulo, eles efetivamente baixaram um pouquinho, né? O branco praticamente se estabilizou, mas o nulo baixou um pouquinho. E no segundo turno, 2016, 32, 2020, 30, olha, né? Tem uma redução aqui, inclusive, de 2020. Mas lembrem, né, que as eleições para o segundo turno são eleições que não são as mesmas eleições. Então, às vezes, não tem segundo turno em São Paulo, como não aconteceu em 2016, mas teve em 2020. Então, são bases de dados um pouco diferentes, mas a gente tenta avaliar no geral. Para vereador, né, para prefeito, o que assusta é que a cada 10, 3 eleitores não se manifestam nas eleições para prefeito, que é uma eleição próxima, né, que a gente define entre as pessoas mais perto da gente. Para vereador, isso também, só voltando aqui para prefeito, em 2020, 38%. Então, passou de 32% em 2016 para 38%. Então, eu só quero falar sobre os mesmos casos. Vamos ver vereador, 26% em 2016 e 30% em 2020. Pode ter um pouquinho de impacto aqui também em relação à pandemia, porque o que cresceu aqui efetivamente para vereador é a abstenção. Tá? Então, aqui pode ter um impacto da pandemia. Olhem lá o texto sobre a abstenção, porque a gente até fala que a pandemia não pode explicar tudo, né, gente? Certo? E aí, para tentar definir um pouco mais detalhado ainda, nós somos para as capitais, né? Então, capitais, a gente já tratou um pouco desse tema da abstenção, aproveitamos um pouco aqui. Todas as capitais, efetivamente, aumentou o percentual de abstenção, e aqui chamo de novo a atenção, Porto Alegre, 33,8% é a capital com mais abstenção, ou seja, a cada 3 eleitores, 1 não compareceu em Porto Alegre. Branco e nulo, vamos ver branco aqui, né? Branco teve algumas reduções, né? De 2016 para 2020, principalmente aqui Belo Horizonte, que havia 7% de branco, baixou para 4%. Porto Alegre baixou de 7% também para 5%. Então, aqui até que o voto branco diminuiu um pouco, né? Algumas 11 capitais reduziram e 15 aumentaram. Então, tem que cuidar um pouquinho também com o branco, que algumas situações têm uma dificuldade maior, né?
Aqui, votos nulos, efetivamente nós tivemos poucas reduções, mas também, no geral, aqui a gente teve uma redução, né? Média nas capitais de 9,97 em 2016 para 8,46 em 2020. Média nacional de 8,94 para 6, então várias capitais diminuíram, algumas aumentaram. Vamos tentar achar Porto Alegre, que Porto Alegre diminuiu de 8,89 para 5. Porto Alegre, realmente, a eleição de 2016 foi uma eleição com um altíssimo índice de branco e nulo, e isso aumentou bastante o percentual. Bom, agora vamos então para o índice das capitais que nos interessa aqui, né? Que é o índice de alienação eleitoral, abstenção, mais branco e mais nulo. Então, a capital com menor índice de alienação eleitoral é Teresina, com 25,98, gente. 25,98. Significa que cada 4 eleitoras de Teresina, uma não compareceu. E vamos para o extremo, Rio de Janeiro, gente, 45%, São Paulo, 40,59%, Porto Alegre, 39,84%. Cada 10 eleitores de Porto Alegre, 4 simplesmente silenciam, ou não comparece, ou não se manifesta, vota branco ou nulo. Vamos ver o gráfico aqui. Então, poucas capitais, né? Aqui só 3, né? Cuiabá diminuiu. Aqui, Belo Horizonte, porque efetivamente havia sido extremamente alto o percentual lá em 2016, e há uma pequena diminuição aqui em Aracaju, quase que 35,17, 35,13, quase que para. E aqui o gráfico e nos deixa bastante preocupado, né? Rio de Janeiro, 45, São Paulo, 40 e Porto Alegre, 39. São 3 capitais que têm um altíssimo índice, botando aqui também Natal, tinha 32, passou para 38. Cuiabá, que nessa eleição passou de 27 para 38. Goiânia, de 28 para 37. Ou seja, todas essas aqui muito acima da média das capitais, puxam a média muito para cima. Então, extremamente preocupante a situação dessas 3 capitais e que, né, de fato, nos traz uma reflexão, e é isso que eu tento trazer nesse artigo, uma reflexão efetiva sobre a negação da democracia como um modelo de convivência, um modelo de eleições regulares e que causa bastante apreensão quanto ao futuro. Nós precisamos incentivar as pessoas ao comparecimento ao voto, né, gente? Então, é importante que vocês também ajudem, que a gente faça esse esforço, quem estuda eleições, façamos esse esforço para a participação. E aí eu trago o exemplo, que o livro que eu lancei na semana passada, vou deixar também o link na descrição do vídeo, sobre as eleições no Uruguai, na qual a abstenção, mesmo em 2019, já com alguns reflexos aí de uma conjuntura desfavorável à democracia, com uma abstenção na casa de 9%. Né? E voto branco e nulo muito baixo, na casa de 1, 2 votos, 1, 2%. Então, no livro eu falo sobre isso também, na experiência que nós tivemos na eleição do Uruguai há 2 anos. A eleição foi em 27 de outubro de 2019. Nós, essa semana, então, lançamos um livro sobre o sistema político e o sistema eleitoral do Uruguai, uma viagem de observação nas eleições presidenciais de 2019. Então, quem gostou, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, que toda sexta-feira nós voltamos com um novo vídeo. Valeu, gente. Obrigado. Se cuidem, viu? Um abraço. Beijo.